Eu sou Carla Soraya e toda terça é dia de ficar atento ao tema do Cena Pública. Aqui abordamos assuntos e fatos que envolvem o seu dia a dia, que têm reflexos no seu trabalho, na sua comunidade, no seu futuro. Os nossos convidados vão trazer informações e te explicar de maneira simples as situações que você vive no dia a dia e acha tão complicadas. Participe, se conecte conosco através das redes sociais. Os bastidores estão no Instagram, @TV Ceará. E você encontra a íntegra das entrevistas no YouTube, também da TV Ceará. Você pode fazer busca e marcar a hashtag Cena Pública para ficar mais fácil. O Ministério da Saúde estuda gastar 250 milhões de reais para oferecer à população o chamado Kit Covid, composto por comprimidos de hidroxicloroquina, do antibiótico azitromicina, dentro do programa Farmácia Popular. Esses medicamentos não possuem ainda eficácia comprovada cientificamente contra o novo coronavírus, mas são amplamente defendidos pelo presidente no combate à pandemia. Com esse dinheiro que o governo pretende gastar com um medicamento que ainda não recebeu nenhuma comprovação dos cientistas, seria possível comprar 13,18 milhões de doses de vacinas desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca, ao preço de R$ 18,95 a unidade, o que seria suficiente para imunizar quase 7 milhões de cidadãos. E a gente vai falar sobre vacinas, Covid, imunização, com os nossos convidados que participam hoje do Cena Pública. Vamos receber aqui Dr. Odorico Monteiro, médico, doutor em saúde coletiva pela Unicamp, com pós-doutorado na Universidade de Montreal, no Canadá, pesquisador da Fiocruz, no Ceará, e é coordenador da Câmara de Inovação, Produção e Empreendedorismo da Fiocruz, coordenador do mestrado em Saúde da Família da Faculdade de Medicina UFC de Sobral. Quando deputado federal, foi vice-presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. Também foi secretário de Saúde de Fortaleza, Sobral, Quixadá e Capuí. Doutor Dorico, muito obrigada por sua participação. Seja bem-vindo. Oi, Carla. Eu que agradeço. Satisfação muito grande estar debatendo com você um tema de relevância mundial, como é o caso da vacina no enfrentamento à pandemia da Covid-19. E a gente espera esclarecer essa população que está aí tão cheia de informação, mas não sabe para onde ir. Por isso também estamos aqui recebendo Túlio Magno, advogado, especialista em direito processual, especialista em processo penal e pós-graduando também em processo penal. Túlio, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço e para mim é sempre uma honra participar de um programa tão renomado como esse. Muito obrigada. E a gente vai começar falando sobre exatamente essa questão da vacina, né? Eu vou começar com o professor, doutor, pesquisador. Doutor Dorico, a gente tem Sputnik V, AstraZeneca, Coronavac, Pfizer, Moderna. Tem hora que a gente já mistura tudo. Na verdade, são quantas vacinas oficialmente que estão sendo pesquisadas no mundo e que já tiveram aval ou comprovação científica de que elas têm o poder, né? Elas são capazes de trazer imunidade à população? Veja só, Carla. Eu acho que é uma coisa importante a gente ressaltar a grande contribuição das vacinas do ponto de vista da história da humanidade. Eu acho que a grande revolução que as vacinas e o que representa nesse momento da pandemia. Eu vou só dar aqui para você alguns marcos históricos. A vacina foi descoberta pelo médico francês em 1796. Entre 1796 e 1950, praticamente era uma vacina a cada 50 anos. Entre 1925 e 1990, e aí nós passamos para uma vacina a cada 4 anos. E praticamente, nesse ano da pandemia, nós já temos aí essa quantidade enorme de vacinas, de possibilidades, de bases tecnológicas, a partir inclusive de tecnologia produzida para o enfrentamento, no caso do Ebola, da SARS, né, da MERS. E, sem dúvida nenhuma, esse desafio está colocado aí uma dimensão para nós de escalas muito grandes. A gente fez algumas contas aqui, de ontem para hoje, aí, discutindo com vários colegas, vários amigos. Se a gente colocar aí a Moderna, que está produzindo a vacina, a primeira que foi registrada e que já iniciou no Canadá, no Reino Unido, que foi o primeiro país, nos Estados Unidos. Moderna que produz a vacina... A Moderna, que está produzindo também a vacina, que
foi reconhecida hoje já com alguns pareceres. Mas a Pfizer, que é a primeira, tá? Eu estou colocando isso, se a gente somar a Pfizer, BioNTech, a Moderna, a chinesa, né, que está sendo produzida pelo Butantan, a nossa, que eu falo da Fiocruz, que é uma parceria com a Universidade de Oxford, AstraZeneca e a Fiocruz. No próximo ano, toda a produção máxima, nós vamos chegar a produzir 2 bilhões de doses de vacina. E nós temos aí para imunizar 8 bilhões de pessoas. Só para a gente entender o tamanho da escala e do desafio que nós estamos à frente. E no caso do Brasil, eu acho que nós estamos enfrentando, no problema da vacina, o relacionado também ao enfrentamento da pandemia. Ou seja, os mesmos problemas que em plena pandemia nós tivemos 3 ministros da saúde, em plena pandemia nós tivemos uma crise interfederativa que foi preciso o Supremo Tribunal Federal definir que compete aos estados e aos municípios o enfrentamento da pandemia. Ele agora ele se apresenta numa escala maior na questão das vacinas, ou seja, o governo brasileiro está atrasado, né? E aí agora apresenta uma falsa polêmica, que é: a vacina vai ser obrigatória ou não vai ser obrigatória? Ou seja, infelizmente, todos aqueles problemas que nós tivemos no enfrentamento da pandemia, e o Brasil hoje, praticamente, nós não temos 2 ondas, diferentemente da Europa, que teve a primeira onda e agora enfrenta a segunda onda, nós temos uma grande onda alargada. A gente nem saiu da primeira, Não saiu, né, da primeira. Um país que ficou 70 dias, morrendo 1.000 pessoas por dia. E agora nós temos um recrudescimento da pandemia em vários estados, morrendo 600, 700 pessoas por dia. Nós estamos falando de um país que vai entrar para a história como talvez o pior exemplo do enfrentamento da pandemia, já com 180 mil mortes, numa situação de que nós não estamos vendo no horizonte nenhuma, digamos, medida concreta da coordenação nacional do SUS para o enfrentamento da pandemia. Doutor Dorico, vamos ser bem, como eu falei, a gente tem que ser simples e direto para que as pessoas em casa possam entender. Está faltando organização? O negócio está bagunçado? Muito bagunçado, está faltando isso desde o início. A perspectiva de negar sistemicamente a pandemia pela maior autoridade do país, que é o presidente da República. A produção de crises institucionais dentro do próprio governo, com crises entre os ministérios e dentro do próprio Ministério da Saúde, e as crises interfederativas produzidas pela pandemia, com uma perspectiva sistêmica de politizar a doença, no caso, a pandemia, e agora politizar a vacina. Isso tem sido, eu diria assim, produzindo crises onde o governo federal tinha que coordenar sistemicamente e enfrentar a pandemia com os governadores e os prefeitos, com toda a tecnologia necessária para isso, e não ficar plantando crises e, ao mesmo tempo, apresentando falsos tratamentos, como você tão bem anunciou no início do programa. Eu vou voltar um pouquinho para o início de toda essa história, né, para que o doutor Túlio Magno me responda o seguinte. No início da pandemia, nós tivemos, inclusive, planos de saúde que não queriam autorizar a realização do exame para saber se você tinha ou não Covid, coberto pelo plano de saúde, né? Essa questão foi resolvida totalmente? Não foi? As pessoas estão... Quem quer saber se teve Covid, se está contaminado, né? Que não consegue uma vaga para fazer nos drive-thru, né? Ou na Praça do Ferreira, né? Onde o né? governo disponibiliza, né? Não tem condição. E tem um plano de saúde, porque você paga um plano de saúde para usar exatamente quando você está buscando saúde. Já foi resolvido? Eu posso chegar em qualquer plano de saúde e dizer, eu quero fazer um exame de Covid? Já, com certeza já foi resolvida, certo? Essa situação ela foi muito delicada no começo. Aliás, toda a situação, a cada fase que a gente vem enfrentando, seja no que diz respeito ao tratamento com o kit Covid, como foi mencionado aqui, seja nessa fase de análise das vacinas, se é obrigado ou não. Enfim, a cada fase, a cada passo que vem sendo dado nesse momento de pandemia, é gerado um desconforto, uma crise, uma discussão. E essa não foi diferente. Hoje nós temos uma situação de obrigatoriedade para que os planos de saúde forneçam esses exames, até por questão de saúde pública, para que identifique se aquela pessoa que, coberta pelo plano de saúde, ela está ou não com os efeitos, com os sintomas daquela
da pandemia do coronavírus, até por questão de segurança. Se eu chegar no meu plano de saúde, né, o meu médico disser, olha, você está meio febril, você pode ter, vamos tirar a dúvida, ou eu tenho que realmente ter muito mais sintomas para que o plano de saúde, ele vai me barrar de alguma forma? A necessidade da prescrição médica, a partir do momento que você externa determinados sintomas e há prescrição médica, a consequência natural é que o exame ele seja coibido ou constrangido a fazer. O doutor Dorico falou a questão da vacinação obrigatória. O presidente disse que não vai ser obrigado as pessoas a se vacinarem, né? No entanto, tem uma questão, né? Eu, como mãe de um menor de idade, eu, como uma pessoa que tenho que cuidar de uma criança, por exemplo, se essa criança for vulnerável, eu sou obrigada a vacinar aquela criança. A vacinação é obrigatória por parte dos pais que querem manter, por exemplo, o cartão de vacinação? É uma questão obrigatória nesse país? Vamos lá. Essa temática ela é um tanto quanto complexa. Sobretudo pelo momento vivenciado pelo nosso país, como muito bem externou e explicou aqui o doutor Odorico. Ao invés de criar soluções diplomáticas, administrativas, que criassem fluidez para a resolutividade desse problema, o governo federal, ao que tudo indica, ele prefere desaguar seus pensamentos na vala ali do extremismo, da ideologia, coisa que não é tão salutar para esse momento que a gente vem vivenciando. Então, você me pergunta, Túlio, há obrigatoriedade em que pese o presidente diga que não haja? Nós temos que nos apegar à história. Apesar de essa vacina ela ter sido criada por uma circunstância emergencial, nós temos que nos apegar à nossa história. E qual é a nossa história? História de enfrentamento de crises como varíola, sarampo e tantas outras, rubéola, que também, no primeiro momento, quando se foi colocado à disposição aquele mecanismo de vacinação, houve também uma certa resistência. Como na época dos idos de 1900, não vou precisar especificamente a data, mas nos idos de 1900 houve a revolta da vacina, em que determinada fração, de forma política também, através de uma discussão política, motivada por uma discussão política, questionou o uso daquela vacinação contra a rubéola. Hoje ficou provado que aquilo ali era mais indicado a se fazer depois de tantos anos a se passarem, certo? E a circunstância não é diferente. Nós temos que nos apegar à nossa história, eu repito. Nós temos o seguinte, você me pergunta, juridicamente, há obrigatoriedade? Há obrigatoriedade, certo? Nós temos uma lei... Para todos? Para todos. Ou só para os pais crianças? Para todos. Crianças e pais. Crianças, no que diz respeito ao ECA, inclusive, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive, se os pais se negarem e o Ministério Público intervir, isso pode gerar até uma pena, certo? De multa, o que é previsto no seu artigo 4 desse Estatuto. No que diz respeito também ao Programa Nacional de Imunização, certo? Que é a Lei 6.259 de 1975, muito antigo, né? Embora nós recorramos a essa lei para a aplicação imediata dessa obrigatoriedade, é uma lei que talvez não esteja tão, no nosso momento, não tenha acompanhado a modernidade, mas ainda assim é aplicado. Além de tudo isso, ainda há a resolução administrativa internacional, por conta de um acordo que foi feito na 58ª Assembleia Geral da OMS, certo? Em que o Brasil aderiu através do decreto 10.750 de 2019, que simplesmente extrapola essa obrigatoriedade para além das fronteiras internacionais. Então, se o Brasil, a partir do momento que vige essa lei, adere também a outros mecanismos, que se filia também a esses outros mecanismos, ele se torna obrigatório, ele torna a sua população obrigatória. E existe também uma discussão filosófica em relação a isso, que talvez seja a próxima pergunta que você vai fazer. Eu quero fazer só um parêntese aí e perguntar ao doutor Dorico. Doutor Dorico, a gente viu que o Túlio nos citou aí as várias leis mais antigas, leis mais recentes, como essa de 2019, em que os pais são obrigados a votar. No entanto, nas últimas campanhas de vacinação, principalmente para o sarampo, a gente viu que muitas crianças não foram imunizadas, né? A gente vem com um déficit de imunização dessas crianças. A gente vê crianças que estão morrendo aí
por conta do sarampo, que era uma doença que poderia já estar erradicada. Em alguns países, inclusive, já foi erradicada. E a gente está regredindo nisso tudo. Parece que a gente está querendo voltar para a idade da pedra, doutor. Me faça entender esse momento. Não, primeiro eu quero ressaltar a importância dessa contribuição que o Túlio traz com a questão do marco legal das vacinas no Brasil. Esse marco legal produziu o PNI, Programa Nacional de Imunização. Esse Programa Nacional de Imunização do Brasil é um dos mais respeitados do mundo. O Brasil, articulado, né? Hã? Bem articulado, com uma bem logística articulado. O Brasil, bem determinada. E eu fico muito à vontade porque desses 47 anos do PNI, só secretário municipal de saúde eu fui 20. Então, e fui no momento que a gente estava estruturando os sistemas municipais de saúde. Quando eu fui secretário de saúde de Capuí de 89 a 92, era exatamente quando a gente estava regulamentando o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde nasceu em 88, na Constituição de 88. Em 90, nós temos as duas leis que criam o SUS, que é a Lei 8.080 e 8.142. E, a partir daquele momento, nós estruturamos sistemas municipais de saúde. E uma das coisas mais importantes, Carla Soraya, dos sistemas municipais de saúde foi ter estruturado uma grande rede de frios. Professor Dorico, o que é essa rede de frios? Vou exatamente explicar isso. A rede de frios foi exatamente você ter em cada posto de saúde no Brasil, hoje são mais de 40 mil, uma geladeira exclusiva para vacina. Eu sempre fui aquele secretário, Carla Soraya, Túlio, que quando chegava na unidade de saúde, a primeira coisa que eu ia fazer era visitar a geladeira. A geladeira da vacina, para mim, é uma religião, é um dogma. Ou seja... É um oratório. Ela tem que estar ali, não pode ter nada dentro, só vacina. Tem que ter as substâncias para que quando você tem a falta de energia, ela possa segurar a temperatura. Tem que ter um termômetro dentro, um termômetro fora. Tem que ter ali uma planilha que diariamente, 2 vezes por dia ou 3, dependendo do protocolo, a responsável da sala de vacina vai lá e anota a temperatura. Isso foi um grande ganho, salvou milhares de brasileiros e hoje nós temos esse plano, que é um Plano Nacional de Imunização, fruto de um conjunto de referências teóricas, de marcos teóricos que colocaram e referências normativas, regramentos, como o professor Túlio falou, que colocaram a obrigatoriedade da vacina no Brasil. Infelizmente, a gente tem presenciado uma onda internacional de fake news, uma onda internacional negacionista, que quer negar a importância da vacina. E com muitas fake news e com fantasias, com histórias de perseguição, de achar agora de que a vacina vai ter um vírus chinês. Então, isso é um conjunto de coisas que só atrapalham o enfrentamento das doenças. Só colocar sarampo, por exemplo. Nós conseguimos erradicar o sarampo. E aí, com essa onda, uma janela que você deixa de imunizar um conjunto de crianças, aquilo ali pode ser suficiente para você ter o recrudescimento da doença. Doutor, essa questão da geladeira me trouxe uma questão que seria abordada só mais à frente, que é o armazenamento de uma das vacinas que tem que ser abaixo de 70 graus, abaixo de 80 graus, né? Então, essa vacina é a que pode chegar ao Ceará? É a que pode ser distribuída no Brasil? Eu acho que nós vamos ter várias vacinas. Essa é uma delas. Qual é o problema dessa vacina hoje? Primeiro, pelo fato do governo brasileiro não ter dialogado com a empresa, e isso é muito importante, os países, Carla Soraya, que têm sistemas universais de saúde, como o Brasil, onde o governo é o maior comprador, onde o governo é o maior consumidor, porque a saúde é um direito de cidadania e um dever do Estado, então é o Estado que vai prover de medicamento, de procedimentos cirúrgicos, de vacina. Então, é obrigação do Estado conversar com o complexo produtivo da saúde. Com todos os laboratórios que estão produzindo vacina, você tem que abrir um diálogo para, na hora que aquela vacina estiver pronta, ele já disponibilizar para a agência sanitária, de vigilância sanitária do país, e ele poder comprar e colocar aquilo à disposição da população. Hoje, não tem nenhum laboratório, produtor de vacina, que está dialogando com a Anvisa. Eu até ressalvo,
a Fiocruz, dentro de um protocolo que estabeleceu com a Universidade de Oxford, está entregando pacotes à Anvisa dos seus estudos clínicos de fase 1, fase 2, fase 3. É o único que está dialogando. Agora mesmo o Butantan priorizou o registro na agência chinesa. E os outros laboratórios estão registrando fora do Brasil. Ou seja, o Brasil perdeu essa oportunidade de não estar dialogando com esses laboratórios. É um tempo por isso que eu quero dizer, voltando à sua perdeu. pergunta, eu não tenho dúvida que com essa rede de frios que nós temos no Brasil, com uma equipe de enfermagem, e aqui eu faço questão de ressaltar a importância da enfermagem, daí eu faço uma homenagem aos enfermeiros e enfermeiras desse país que coordenam essas salas de vacina, temos a capacidade, sim, de adotar toda e qualquer tecnologia para que a gente possa disponibilizar a vacina. Eu não colocaria a questão da rede de frios, pelo fato da vacina da BioNTech ser menos 70 graus, um impedimento para a gente disponibilizar essa vacina. Não vejo isso tecnicamente, a gente tem condição sim, o gelo seco, nós temos sim uma rede de frios e temos uma capacidade técnica de secretários municipais de saúde desse país, de técnicos de secretarias municipais e uma tradição de ter o maior programa de vacinação público do mundo. O Brasil, o PNI do Brasil, que o marco inicial é em 75, com essa referência trazida aqui pelo Túlio, é o maior programa de vacinação do mundo e a Covid não seria um empecilho para nós. Se depender do menos 80, menos 70, não tem problema. Não podemos ter isso como uma fantasia. Certo. Nós temos condição, sim, de oferecer a vacina para a população, se depender do ponto de vista técnico. Isso, a rede de frios nossa garante isso. Túlio Magno, o doutor Dorico falou sobre os negacionistas e eu lembro também dos antivacina. Né? Tem gente aí que é antivacina, não toma vacina para nada e tal. Eu posso me negar a tomar uma vacina me dizendo antivacina, pelo meu fundamentalismo, pela minha ideologia, pela minha religião. Religião, questão ideológica. Questão ideológica, eu posso chegar... Esse é um tema muito complexo, certo? Inclusive, o STF pautou para amanhã, dia 16, quarta-feira, através do seu presidente, certo? Que essa questão vai ser levada a plenário para depuração e análise constitucional justamente desse sentido, desses dois sentidos, dessas duas vertentes. Questão relacionada à obrigatoriedade, se o cidadão é obrigado a tomar a vacina, caso o Estado impunha, e pelas convicções pessoais. E aí, se adequam à questão ideológica, cultural, religiosa, vai ser julgado daqui a pouco pelo STF. Se, por um lado, eu tenho um grupo que se diz antivacina, que corre léguas dessa vacina, tem outro que se decidir, disser assim, pode tomar todas as vacinas, ele está lá na primeira fila querendo tomar todas, né? As 4, 5 vacinas que a gente tem disponível. Mas ele não está no grupo prioritário. Prioritário, ele não é, nem vai ser. Ele pode recorrer na justiça e dizer, eu quero tomar qualquer que seja a vacina? Questão de bom senso e razoabilidade. Se ele não está naquele grupo especial de enfrentamento intensivo do coronavírus, ou então aquele grupo de risco gerado pelas questões, né, subdivisões em relação à saúde, não teria por que ele ser privilegiado. Não teria por que ele furar a fila, digamos assim. Mas ele pode entrar na justiça? Ele pode, mas muito dificilmente vai ser concedido. Então ele vai ficar esperando? É tudo questão, vai ficar esperando. É tudo questão de bom senso e razoabilidade. Tá certo. A gente tem mais questões para falar sobre a vacinação, sobre as vacinas, o Covid e o coronavírus. A gente vai para um rápido intervalo. Você acompanha a nossa transmissão nas redes sociais. Os bastidores estão no Instagram, @TV Ceará, e a íntegra da entrevista você vai acompanhar no YouTube também da TV Ceará. Pode fazer busca e marcar a hashtag Cena Pública. Eu te espero. Até já.